Olá, boa noite. Estamos aqui na nossa segunda aula de filosofia. A nossa primeira aula a gente falou sobre um conceito da filosofia, o significado da palavra filosofia, amor ao saber, amor à sabedoria. E hoje na nossa segunda aula a gente vai trabalhar um pouco do nascimento da filosofia. Como que ela surgiu, né? Qual foi o século que iniciou essa filosofia? Essa disciplina, esse conhecimento, né? A gente sabe que na nossa primeira aula a gente falou um pouco sobre essa teoria, né? Sobre a palavra, né? Dentro da linguagem grega, né? Filosofia, amor ao saber. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o nascimento da filosofia. Para a gente relembrar a questão da primeira aula, a gente trabalhou falando sobre a atitude filosófica, né? A atitude filosófica seria o quê? Leva o indivíduo a negar o senso comum, aquilo que acontece no dia a dia, sem questionamento, que você decide aceitar as coisas como são, né? No nosso cotidiano, e isso é o senso comum. São opiniões informais, consideradas e aceitas como verdade, e que constituem uma forma de conhecimento compartilhado para a maioria das pessoas, mas sem embasamento teórico, né? Aquilo que já vem pronto, aquilo que não tem uma questão científica comprovada. Esse é o senso comum. Hoje a gente vai trabalhar, nessa segunda aula, né, a gente vai falar mais sobre o nascimento da filosofia, como ela surgiu. A filosofia é um produto da cultura grega, né? Ela nasceu na Grécia Antiga, pois foi nas cidades gregas durante o século VI a.C. que ela se iniciou. Então a gente sabe que a filosofia ela se inicia no século VI a.C. Os primeiros questionamentos feitos pelos filósofos se concentraram na tentativa de explicar a existência humana e do universo. Como que o homem existe? Como que esse universo cosmológico, né, existe? Então a gente vai hoje tentarmos explicar, eu vou explicar para vocês nessa segunda aula que a gente tem primeiro o filósofo que ele começa a tentar desvendar esse conhecimento, como é que o mundo existiu, como é que a humanidade, o ser humano existe, né? Então é Tales de Mileto. Tales de Mileto ele vai tentar desvendar o início da cosmologia, né? O primeiro a essência humana. Os primeiros questionamentos feitos pelos filósofos se concretizaram na tentativa de explicar essa existência humana do universo. Essa busca pelo conhecimento racional da razão do existir, da ordem do mundo e da natureza é denominado cosmologia. O que significa cosmo? Cosmo significa o mundo. E logia significa estudo. Tudo que a gente for falar de logia, quando a gente fala assim, biologia. Logia é estudo e bio seria vida, né? A gente vê isso nas aulas de ciências biológicas, na aula de ciência, da professora de biologia, do professor. Então, bio significa vida, logia, estudo, estudo da vida. Se a gente for falar, por exemplo, da palavra teologia, teo significa em quê, gente? Etimologicamente, a palavra teologia significa o estudo de Deus, né? Logia, estudo, teo, Deus. Então é o estudo de Deus. Quando a gente fala de religião, religare, religere, né? A gente vê que é o quê? É um princípio de conjunto de doutrinas. Por isso que existem várias religiões, né? Existe a religião católica, a religião evangélica, existe o espiritismo. Então são religiões criadas no nosso cosmo, no nosso mundo, né, que a gente vive hoje. E essas religiões foram todas criadas pelos seres humanos, ou seja, foram criadas pelo homem, pela humanidade, né? Até hoje a gente sabe que a religião, ela iniciou, né, na época da cristandade, na época de Jesus, ela se inicia como uma igreja primitiva, né, onde ele vira para São Pedro e fala, através dessa pedra edificarei a minha igreja, né? Então a gente vê ali que o cristianismo foi cristianismo junto com o judaísmo. E aí veio aí a Igreja Católica, depois teve a Reforma Protestante de Martim Lutero,
né, essas diferenças de religiões, que a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para falar sobre filosofia, só para vocês entenderem que tudo é baseado na questão racional. A gente vai falar depois, mais para frente, um conhecimento empírico, conhecimento mítico, conhecimento científico, provavelmente vai ser na terceira aula que a gente vai falar sobre isso, para vocês tentar entender a diferença de cada parte da filosofia, que é importante a gente saber. Desse modo, cosmologia é a parte da filosofia que estuda os princípios que governam o mundo, a natureza e o universo. Então a gente tem que entender que a filosofia, ou seja, ela está primeiramente dentro da cosmologia. Ou seja, como eu expliquei para vocês, é um mundo que está dentro de nós. Nós convivemos nesse mundo, nesse universo. E a filosofia ela vai explicar o início desse universo. Historicamente, a filosofia, como conhecimento, se iniciou com Tales de Mileto, o primeiro filósofo ocidental que buscou explicar a existência por meio de um princípio único. Agora eu pergunto para você, para Tales, segundo o filósofo Tales, ele vai dizer que a cosmologia, o universo, né, o mundo, ele se iniciou através de que ele considerava que a água fosse o princípio de todas as coisas, de toda a existência humana, de tudo aquilo que existia no mundo cosmológico. Então ele considerava, né, segundo ele dizia que a água era o princípio de todas as coisas. Outros filósofos, por exemplo, sucederam a Tales de Mileto primeiro na busca de explicar todas as coisas por meio de um ou poucos princípios. Atualmente a filosofia trata de diversos conceitos. Quais são esses conceitos? Muitos deles específicos. Por exemplo, a gente vai falar muito sobre a ética, a questão da moral, o amor, a beleza, a justiça e a verdade. Mas nem sempre foi assim. Quando se iniciou a filosofia, tratava de todos os termos e conhecimentos humanos, pois não havia separação clara entre ciência e filosofia, o que levava esta a incorporar e refletir sobre todos o saber humano, sobre todo o saber humano. Nos primórdios da filosofia, o filósofo, né, que a gente estava falando de Tales de Mileto, era estudioso de todas as ciências do conhecimento humano, refletindo sobre lógica, ética, matemática, astronomia, física e medicina, entre outros saberes, abarcando tudo que se relaciona ao conhecimento racional, o conhecimento da razão. Por muitos séculos, a filosofia continuou abrangendo todas as ciências, porém, com a Idade Moderna, durante o século XVI, essa visão filosófica ao saber amplo começou a mudar, pois as ciências do conhecimento humano começaram a ser divididas e organizadas por áreas de ciência, surgindo assim estudos especializados. Aí a gente vê a questão da astronomia, da questão da meteorologia, das ciências exatas, das ciências humanas. Então a gente vai ver isso a partir do século XVI. A gente vê que esse desvendamento filosófico, eles começaram a fazer um percurso diferente de ciências, né? Foi visto que não era uma ciência pronta, eram diversas ciências, como eu falei para vocês, a questão da lógica, a questão da ética, a questão da matemática, da astronomia, da física, da medicina, foram desvendados vários tipos de ciências através desses séculos, né, do século XVI para cá. Desse modo, cada ciência foi separada, passou a cuidar de assuntos específicos e de conhecimento que passou a ser fragmentado. Apesar, né, desse conhecimento humano, a filosofia continuou e continua tendo uma visão ampla do objeto tratado ou do problema apresentado. Por que eu digo isso para você, meu aluno,
estudiosos aí da área de filosofia, professores, diretores de escola. Por que eu pergunto para você hoje esse problema apresentado? A filosofia está sempre em busca da verdade, ela está sempre indagando, questionando, perguntando, né? Então essa aula de hoje, para a gente finalizar, a gente viu na aula 1, né? A gente viu na aula 1 o sentido da palavra etimológico da palavra filosofia, amor ao saber, né? E hoje nós vimos o nascimento da filosofia. Recapitulando, a gente viu que a filosofia nasceu no século VI a.C. E a gente tem aí um filósofo ocidental chamado Tales de Mileto, que ele vai dizer exatamente que o início de todas as coisas, o universo cosmológico, né, o mundo, ele começa através da água, o princípio de todas as coisas. Depois, mais para frente, através do século XVI, a gente vai ver que a filosofia ela foi desmembrada, ou seja, os conhecimentos foram separados, porque foi visto que não era uma coisa pronta. Existiam vários tipos de conhecimento, e esse conhecimento foi passado ao longo do século, a partir do século XVI. Na nossa próxima aula, que será a aula 3, a gente vai falar sobre a questão da dúvida filosófica. Aguardo vocês. Até em breve. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.